Bom dia! Bom dia, seres iluminados aqui do Instagram. Bom dia, seres de luz. Para quem não conferiu os stories desse dia, do dia anterior, o assunto dessa live hoje se chama Comprando Proteção. E eu convidei a Bruna, que trabalha com arquétipos, para me ajudar na condução desse raciocínio, dessa reflexão. Comprando proteção é um assunto sobre o quanto a gente se blindou tanto na infância, na adolescência, e se blinda até hoje e acaba buscando aí uma proteção, uma forma de se proteger, comprando pessoas, comprando coisas, fazendo coisas para ser visto e ser amado. Então a gente vai fazer um raciocínio aqui, vai trazer uma reflexão e vai fazer alguns convites para você também. Convites para entrar nessa reflexão e nessa ressignificação que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então eu vou chamar aqui a Bruna, que eu vi que já entrou aqui, a Bruna do Projeto Tapa, para me ajudar na condução deste raciocínio. Bom dia, Bruna. Olá, maravilhosa, bom dia! Bom dia! Tá dando para me ver bem por aí? Tá bem nítida. Eu ia dizer, tu sabe o que já está acontecendo, né? Para mim a tela está preta, mas estou te ouvindo. Nossa, tá tudo certo. Vamos indo. O bom é a gente, uma escutar a outra e a gente vai levando. Exatamente. Tinha umas lives que eu fazia em trio, início desse ano eu fiz, e eu não sei porque, deve ser alguma coisa do Instagram. Quando entra mais do que uma pessoa ali, entra duas ou três, sempre fica um sem conseguir enxergar o rosto do outro. Não sei, é algum problema. Pois é, eu, tu e a Maura já tínhamos feito algumas lives esse ano e estava acontecendo, a gente até comentou sobre o fato de ter o Android, esse celular que eu estou usando é Android, pode ser que tenha alguma coisa. Eu não sei. Eu sei que acontece isso com frequência, assim, de as pessoas não conseguir ficar tela preta, né? Ó quem tá por aí, a Maura chegando. Oi, Maura. Bom dia pra ti, lindona. Nos ajuda a compartilhar essa live aí. Bom, eu vou falar um pouquinho e eu vou falando e vou enviando aqui também essa live para algumas pessoas que eu não consegui enviar antes. Né? Como eu falei agora, uns segundinhos atrás, uns minutinhos atrás, essa live aqui hoje fala sobre comprar proteção, tá? Que a gente não faz ideia que a gente faz. Eu digo a gente porque eu me incluo nisso. Quando eu despertei para esse olhar, eu comecei a mudar meu estilo de vida, mudar minha programação mental. Mas até que a gente não descubra que a gente faz isso, a gente segue fazendo. Tá? E isso tudo tem a ver com a criança interior nossa. Então, por isso convidei a Bruna, porque ela é mentora de arquétipos, ela entende muito sobre o assunto e ela vai trazer essa visão que tem a ver dos arquétipos com relação ao que eu vou falar. Então, os nossos temas aqui, um vai casar com o outro aqui. Tá, então vou enviar uns convites aqui e a Bruna vai falar um pouquinho aí sobre o entendimento dela, sobre isso. Se apresenta também, Bruna, para minha audiência. Bom dia para todos, sejam muito bem-vindos, tanto quem vai assistir no ao vivo, quem vai assistir gravado depois. Eu e a Débora pensamos nesse tema, ele traz uma situação muito importante, como ela citou, sobre pensar nessa criança interior, porque quantas vezes nós estamos tomando atitudes na vida adulta sem saber que essas atitudes estão nos prejudicando
Isso tudo porque nós não estamos dando ouvido à nossa criança interior. E arquetipicamente falando, como a Débora citou, eu vou trazer para vocês alguns pontos de personalidade que podem vir a ter essas características que a Débora vai conversar com a gente, que são muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do tema e que vai ser aquela situação assim, ou tu vai se identificar, ou tu vai identificar outras pessoas na tua volta que têm essas características, né, Débora? Exatamente. Porque assim, dentro disso que eu vou falar, tem a questão do vício emocional, né? Que a gente já fez uma live anterior, eu e a Maura, falando sobre vícios, e eu falei lá sobre muros. Muros de proteção que tem a ver com esses vícios emocionais. E quem aqui não sabe o que é um vício emocional, eu vou falar rapidinho o que que é. Um vício emocional, ele se forma na época que nós somos crianças, né? Que nós temos ali nossa infância, em que por algum motivo nós sentimos rejeição, nos sentimos abandonados. E algumas vezes somos criticados, humilhados, desprezados, maltratados, punidos, entende? Então, assim, toda criança que passou por humilhação, desprezo, maus tratos, se sentiu rejeitada, excluída da sua própria família. Sabe quando pai e mãe saem e não convida os filhos? Sabe aquelas famílias às vezes numerosas? O casal ali tem 3 ou 4 filhos e eles querem fazer alguma coisa. E é muito surreal, mas eu já vi acontecer, tá? E quando é muitos filhos, eles vão fazer uma atividade, os carros são para 5 lugares. O que que acontece? Eles conseguem levar 3 crianças. E os outros ficam em casa. Então a criança se sente excluída. Sabe quando tem atividades na escola e a criança não consegue participar da atividade que gostaria? Uma peça de teatro, um evento, um balé, uma dança, aquela criança queria, e ela não consegue participar, a criança sente rejeição nesse momento. Entende? Eu dei 2 exemplos aqui, exemplos de rejeição. Isso serve para tudo. Sabe quando um pai compara um filho com o outro? Ou quando o pai compara o filho com um primo? Ou qualquer tipo de comparação referente à nota, à vestimenta, à forma de ser, de vestir, a estilo musical, a forma como a criança talvez aprenda, uns são mais rápidos, outros não. Tudo isso, toda essa comparação de um filho com o outro gera rejeição. Comparar um filho com um amiguinho, com um priminho, gera rejeição. Então, tudo isso forma na criança traumas, dores. Trauma não é só bater, agredir, como muitos pensam. Não é só o abuso. Trauma é tudo aquilo que gera dor. Dor, rejeição, sentimento de abandono, sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a essa família. E aí o que acontece? Essa criança, ela cria esses mecanismos de defesa. Ela cria vícios emocionais e esses vícios emocionais fazem com que ela crie esses mecanismos de defesa que a gente chama de muros emocionais. Muros. Aí, naquela live lá do dia 10, eu falei com a Maura, trouxe ali 2 tipos de muros emocionais. Hoje eu vou falar principalmente sobre comprando proteção e eu tinha falado lá sobre defesa verbal. Eu vou falar nessa sobre autodefesa, tá? Então, assim, o que é comprar proteção? Você tem ideia do que é comprar proteção? Tu, Bruna, tu tem ideia? Tu já ouviu essa expressão? Te confesso que só fiquei sabendo porque eu e tu conversamos essa semana sobre o assunto. Mas eu não sabia que o que tu vai trazer para o pessoal se chama comprar proteção. Então, tá bom.
Camila, bem-vinda nessa live maravilhosa. E a Cris também entrou por aqui. Sejam bem-vindas. Espero que vocês gostem do assunto. E se esse assunto fizer sentido, compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas caminhem junto nessa transformação. Então, assim, o que é comprar proteção? A criança, quando ela passa por aquelas situações que eu falei anteriores, sentimento de rejeição, sentimento de exclusão, sentimento de não ser pertencente, sentimento de não pertencimento. Eu conheci um menino que o pai dele era tão crítico, chamava tanto a atenção dele, por ele gostar de música rap, trap, por ele gostar de tatuagem, por ele gostar de coisas assim que pro pai não fazia sentido, que um dia ele disse assim para mim: tia, eu não me sinto parte dessa família. Parece que todo mundo não tem nada a ver comigo. Ninguém gosta do que eu gosto. Ninguém me entende. Meu pai me critica, fala coisas pesadas. Ele escolheu uma determinada música para tocar na formatura dele, do 3º ano do médio, e era um trap, um estilo musical. E pelo estilo, o pai já criticou, já humilhou, na hora do almoço, assim, humilhou mesmo, falou esse estilo de música é música de isso, aquilo, foi falando coisas. E quando um pai, ele não acolhe, ele não tenta entender o mundo daquela criança, daquele adolescente, quando um pai ele não atrai para ele, quando ele não tenta entender por que aquele menino, aquela criança, ela tá nessa vibe de escutar aquele tipo de música, ou por que o menino tem interesse em se tatuar todo, esse pai exclui. No momento que ele exclui, essa criança se sente o quê? Rejeitada. Não pertencente, eu não pertenço. Eu não faço parte dessa família, eu não faço parte desse mundo. Meu pai não me ama. Entende? Então, quando acontece isso, essa rejeição, essa criança ela vai usar uma armadura. E ela vai criar um muro de proteção. O que é comprar proteção, então? Crianças e adolescentes que passaram por essas dores da rejeição, da comparação, de todas as dores que têm a ver com se sentir não pertencente, vai trazer um significado, vai trazer uma carapuça, uma máscara, vai fazer com que essa criança se mascare e crie um muro. Entende agora? Um muro de proteção. Ela vai criar mecanismos de defesa. Então, comprar proteção agora, na fase adulto, pessoas que passaram por essa rejeição, o que elas vão fazer? Ela é aquela que faz tudo pelo outro. Tudo, tudo. Sabe, aquelas tias, aquelas primas, aquelas amigas que elas têm prazer de fazer a festa dos sobrinhos? Elas têm prazer de liberar o sítio ou a casa para as festas. A mãe da criança nem decidiu se vai fazer para a criança. Aquela tia, aquele parente, corre e vai lá e organiza tudo. Já está pronta, já está fazendo, já está se organizando. Sabe, passando até por cima da mãe, às vezes, da criança. Sabe, aquela pessoa que quer estar em todas as festas, que quer estar sempre presente em tudo. E ela presenteia todo mundo com maior gosto. Entende? Lá no fundo, não é sobre a criança, sobre a festa, sobre as pessoas. É sobre ela. É ela que quer ser vista. É ela que quer ser amada. É ela que quer estar em todas. Entende? Sabe aquela pessoa que ela não consegue falar o que ela pensa? Ela tipo, você entra num debate, ela tá sempre silenciosa, quieta, e ela não dá a opinião dela. Tu não sabe o que aquela pessoa pensa. Porque ela não articula, ela não dá opinião. E quando ela dá, ela vem só trazendo algo que aumente o que você está falando. Ela só alimenta aquilo que você está falando. Ela só concorda com o que tu está falando. Ela não traz algo novo, ela não traz um embate, ela não traz um conflito, dizer não, eu não concordo contigo. Pelo contrário,
Ela traz, ela concorda contigo sempre, entende? Sabe aquelas pessoas que elas não se impõem para nada? Nada, nada, nada. Ela deixa a sogra mandar e desmandar na casa dela. Ela deixa pessoas aleatórias entrarem e torcerem, distorcerem a casa dela, fazerem o que querem. Lá no fundo, de vez em quando, ela fica pé da vida, só que ela comenta só com os mais próximos ou com quase ninguém. Ela engole para ela as emoções, entende? Eu conheci uma pessoa que no primeiro casamento, ela ganhou, a sogra mandava e desmandava na casa, né? Então, assim, ela trocava, ela comentou que queria comprar umas almofadas para o sofá. A sogra correu e comprou para ela. E ela olhou assim e não falou nada. Ela não gostou da cor, ela não gostou do estilo, ela não gostou de nada, mas ela deixou aquelas almofadas ali. Só que ela não usou. Um belo dia a sogra ficou pé da vida, foi lá e buscou todas as almofadas e disse assim, não, não, eu vi que tu não tá usando, vou levar pra minha casa. Só que aquela pessoa, ela não soube falar, não, eu não gostei, não leva mal, eu quero de outro jeito. Ela não botou pra fora o que ela sentia, entende? Então, assim, é uma forma de comprar proteção também, porque tu tá blindado, tu tá com a armadura aqui, entende? Tu não consegue expor o teu sentimento pelo medo absurdo da rejeição. O medo do que o outro vai falar. O medo que o outro vai te criticar. Sabe crianças que foram muito criticadas? Crianças que ouviram assim, tu não fez mais do que a tua obrigação. Tu não fez mais do que a tua obrigação. Ter tirado 10, ter feito uma prova excelente, faz com que a pessoa ela não goste nem de celebrar pequenos resultados e falar como ela se sente. Então ela se engole, ela tá sempre na dela, para ela tanto faz como tanto fez, é uma pessoa morna. Então ela é uma pessoa silenciada, ela usa isso como proteção, o silêncio como proteção, para não ser criticada, rejeitada. Sempre o fundo é a rejeição. Entende? Tô vendo aqui que tá entrando muitos comentários. Camila disse, me identificando aqui. A Márcia, me identifiquei muito. A Cris faz muito sentido. A Márcia falou conteúdo tão necessário, exatamente. Márcia, por isso que eu trouxe esse conteúdo. Medo paralisante realmente, exatamente. Vai lá, amiga. Eu só queria trazer um parênteses aqui, até com essas coisas que as meninas trouxeram. Antes de eu trabalhar com o que eu faço hoje, eu era professora de escola. E aí eu me peguei muito reflexiva no que tu trouxe, Débora, porque assim, vamos dizer, 100% dos adolescentes, eu diria que 98, sem mentira, passa isso com as famílias. Dos adultos ficarem ridicularizando o que aqueles jovens gostam. Então, vamos dizer que assim, ó, uma taxa gigantesca de mais de 90% das pessoas vai chegar na vida adulta criando algum muro de proteção, então, né, Débora? Porque a pessoa já se sente rejeitada desde novinha. Eu vou trazer aqui, ó, tá? Eu dou lá na minha mentoria, mas existem algumas situações que fazem com que a pessoa crie esses muros, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar no meus stories uma enquete, tá? Eu até fiz ela esses tempos e criei um Reels ali sobre o assunto. Mas assim, o que acontece, ó? Tem essa origem, achei aqui, ó. Por exemplo, pessoa que sente ciúmes, tá? Pessoa que se sente desrespeitada por alguém da família, às vezes pelo marido. Essa situação que eu falei da sogra, desrespeito. Pessoa que é viciada em bebida alcoólica. Viciada. É um muro de proteção. Ela precisa desligar para ela não sentir. Entende? A dor dela é tão profunda que ela precisa consumir algo para desligar. Vício em álcool, vício em drogas, tá? A pessoa que se vitimiza, tudo ela se vitimiza, tudo ela bota a culpa no outro. Tudo, tudo, tudo.
tá? É uma pessoa que tem uma dor de rejeição. Pessoa que é desconfiada, não confia em ninguém. Sabe essa situação da pessoa que tá sempre quieta, calada, fechada, que ela não se posiciona, que ela tem vergonha e medo de falar o que ela pensa? Lá no fundo, é uma falta de confiança também. Ela não confia que ela vai falar e que ela vai ser ouvida, que ela vai ser respeitada na opinião dela. O medo de rejeição dela é tão grande que ela tende a não confiar nas outras pessoas. Não confiar. Orgulho, isso tudo tem a ver com orgulho. Tudo tem a ver com orgulho, porque quando eu não confio no outro, é como se eu fosse superior àquele outro. Quando eu não falo o que eu penso, lá no fundo, eu me sinto também orgulhoso, porque é uma espécie de orgulho, porque eu me sinto acima. Não, eu sou tão poderosa que eu não posso me vulnerabilizar. Eu não posso mostrar minha vulnerabilidade. É uma espécie de prepotência, entende? E aí algumas aqui vão dizer, não, mas eu não sou prepotente. Só que quando tu não te humilha, tu é prepotente. Entende? Porque assim, o que acontece? A coisa mais linda que tem é se colocar em vulnerabilidade para o outro. Porque quando tu te coloca em vulnerabilidade, tu mostra para o outro que tu é como ele. Ele é como tu. Tu erra e o outro erra também. E tá tudo certo errar. A gente tá aqui para aprender. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos lá no céu. A gente não estaria aqui, nós seríamos espírito de luz, entende? Então, assim, aqui eu trouxe alguns. E a origem disso, como eu falei, tem a ver com a rejeição. Críticas dos pais, das mães ou de quem te criou. A comparação, como eu falei antes, né? Filhos que são comparados com amigos, com primos, com colegas de escola, né? Adultério dos pais. A criança que teve pai e mãe que adulteraram e essa criança viu, ouviu, sentiu, presenciou, ela se sente envergonhada perante as outras crianças. Entende? É muito estranho isso. Mas a criança, até certo ponto, às vezes ela até se sente culpada por um pai estar traindo o outro, um pai ou a mãe, entende? É muito louco isso. Mas acontece. Injustiça, abuso, brigas no casamento e até uma gravidez indesejada. Tudo isso gera rejeição. Gravidez indesejada. Sabe quando a mãe quer ter um menino e tem uma menina? Sabe quando um avô, um tio, eu achei que tu ia ter uma menininha e nasce um menininho, sabe? E aí fazem essas conversas próximo da criança? Rejeição. Então, essa rejeição faz com que a criança ela crie esses muros, esses bloqueios para se proteger. Ela se torna esse adulto que fica comprando proteção. Ele não compra briga com ninguém, porque ele precisa se blindar para não ser machucado. Ele cria essa camada em volta dele, esse círculo que ele não se posiciona, ele não fala o que pensa. Ele deixa os coleguinhas fazer o que querem. Gente, quem tem filho que os coleguinhas fazem o que querem na escola? Vocês têm filhos ou crianças que os coleguinhas fazem e acontecem com a criança? Ele está vestindo a armadura da proteção. Sabe aquela criança que, coitadinho, não tem boca para nada? Não fala nada. O coleguinha empurrou, o coleguinha bateu, o coleguinha pegou a fruta, o coleguinha comeu todo o lanchinho dele. A professora falou coisas. Ele já está criando um muro de proteção em volta dele. E um pai, ele tem que acolher esse sentimento. A criança só se cura, e o adulto também só se cura quando acolhe o seu próprio sentimento. Entende? Acolher, aceitar o seu sentimento e buscar uma mudança, uma virada de chave. Entende? A gente tem que enfrentar os nossos medos para curar. Então, isso é comprar proteção. Eu me vi muito nessa situação também, por isso que eu trouxe esse assunto. Eu fiz uma live o ano passado sobre a criança boazinha, tá? Quem tiver interesse me chama no direct depois que eu envio para vocês essa live. Eu não lembro com quem eu fiz com outras pessoas. E era uma live assim que eu falei muito sobre a minha dor de criança boazinha. A criança que, pelo medo da rejeição, se sentiu...
não tinha força, eu vou te dizer que isso tem a ver com força, tá? Não tinha força nem para fazer isso aqui, ó, na sala de aula. De medo de ser rejeitada pela professora. Porque acontece, quando tu tem um pai ou uma mãe, alguém na tua família que diz assim, fica quieta. Na hora do almoço, só as crianças, só os adultos falam. Pega teu prato e come lá no sofá, porque na hora do almoço só os adultos falam. Sabe quando tu vai fazer uma pergunta e pessoas debocham da tua pergunta na infância? E aí tu tem tanta vergonha que tu nunca mais faz pergunta. E aí a professora dá aula, e aí tu fica parada lá e pensa assim, eu não entendi. Mas tu não tem coragem de dizer eu não entendi. Quantas crianças, quem é educadora aqui, quantas crianças tem assim? Vocês já pararam para pensar quantas crianças em uma sala de aula tem que não conseguem levantar a mão para perguntar? Gente, a rejeição é algo absurdo e faz com que esse adulto venha para a vida com uma dor emocional profunda, uma dor que deixa sogro e sogra fazer o que querem. Eu conheci uma pessoa que o primeiro fogão foi o sogro que deu e ela não teve possibilidade de dizer não, eu quero de outro jeito. Ela não conseguiu. E aí ela queria trocar o piso da casa. E ela ficou ali, e aí eu vou trocar, o sogro ficou com pena, disse, vamos lá que eu compro pra ti. E ela disse, não precisa, eu vou ir. E ela não foi. Que lá no fundo, ela tinha tanta vergonha que ela não conseguia dizer nem que ela não ia ter condições de comprar. Né? O marido não se posicionou, então ela queria ela fazer. Porque normalmente a criança boazinha vira uma adulta que veste a carapuça da Mulher Maravilha, tá? Isso é muito, muito provável. Então, ela não se posicionou, o marido não se posicionava, ela queria ela fazer, ela comprar o piso. O sogro correu e comprou do jeito dele, como ele queria, da cor que ele queria. Chegou o piso, a pessoa ficou indignada, mas não conseguiu falar que não gostou, que não queria, que não era aquele. Ficou aquele piso naquela casa e a pessoa com ódio no coração a vida toda naquela casa, né, por alguns anos, morando naquele lugar, com raiva absurda do sogro por o sogro ter comprado algo que ela não queria. Só que ela nunca teve coragem de se posicionar, de falar que não queria. Entende? Então se torna um adulto que se protege o tempo todo. E comprar proteção tem a ver também, como eu falei, a tia que quer fazer a festa do sobrinho, a tia que quer fazer todas as festas da família, aquela que cede a casa, aquela que no ambiente de trabalho, se ela fala um negócio e machuca alguém, ela corre e compra um presente. Sabe aquela colega que está sempre presenteando todo mundo? Sabe? Aquele colega que tá sempre presenteando, fala, Bruna. Desculpa, Débora, como eu não te enxergo, né? Eu só queria fazer uma cooperação no que tu está falando sobre o quanto a pessoa que não fala o não fica doente sozinha, né, Débora? Porque imagina, o sogro comprou provavelmente achando que estava sendo super legal, querendo ajudar o filho e a nora. E a pessoa odiou e ficou a vida inteira falando mal pelas costas dessa pessoa, mas não conseguiu virar na cara dela e falar que não queria. Que é simples. É simples, mas é muito dolorido, né? É muito dolorido porque a pessoa ela se maltrata por dentro. Ela se maltrata. Porque lá no fundo, ela tem lapsos de consciência. Só que esse vício emocional, ele tem tanta força que a pessoa não consegue. Não consegue. Entende? Então, assim, eu vou trazer mais. Eu lembro do livro do Joyce Meyer, Raiz da Rejeição. Não sei se alguém aqui já leu ele. Eu até tenho, eu tenho uma mentoria dele que eu passei para a Bruna um tempo atrás para ler, para olhar, que eu falo sobre isso. Então, assim, ó, o que acontece? A Joyce, ela traz no livro a questão dela ser extremamente agradável. Né? Então, ela intitula esses muros de proteção e ela fala sobre isso, sobre ser agradável. Por isso que eu trouxe a questão essa do colega, né, de trabalho. Às vezes a gente tem uns colegas de trabalho
que, por exemplo, sabe quando tem data comemorativa, dia, sei lá, dia das mães, dia dos pais, dia do professor, dia do amigo, e aquele colega de trabalho que está sempre querendo montar a festinha do pessoal. Gente, lá no fundo, não tem nada de errado, mas é sempre sobre a pessoa e não sobre a festa, sobre a função. Às vezes diz mais sobre a pessoa, sobre a dor emocional dela não se sentir sozinha. Entende? É uma criança que ela foi rejeitada, ela se sentiu tão abandonada que ela morre de medo de ficar sozinha, de se sentir excluída, de não ser lembrada. Lá no fundo, aquele profissional, aquele colega de trabalho que sempre monta algo, Dia dos Pais, ela é mulher, ela não é pai, mas ela monta a festa do Dia dos Pais para os colegas. Ela compra presente para todo mundo, ela não é a gestora. Às vezes ela não é a gestora, ela nem está ali na gestão da equipe, mas ela toma a frente e ela faz. Lá no fundo é sobre ela, não é sobre os colegas, entende? Lá no fundo era ela que queria estar sendo lembrada. Sabe, e aí a Joyce fala isso, ela fala no livro dela, Raiz da Rejeição, que cada vez que ela ia no palco lá e dava uma palestra no ministério dela, logo depois ela ficava esperando o aplauso, ela ficava esperando as pessoas abraçarem ela e elogiarem ela. Quando ela se deu por conta que ela não estava entregando o melhor dela porque ela queria entregar um conteúdo de valor, lá no fundo, quando ela se deu por conta que ela estava esperando pelo aplauso, ela se deu por conta que a criança dela tinha sido tão maltratada, tão humilhada, tão abusada, tão punida, tão traumatizada, que ela fazia as coisas pelo motivo errado. Ela fazia muito bem, muito bem. Porque acontece, quem compra proteção lá no fundo, a dor, ela é tão forte que faz tu te tornar excelente em tudo que tu faz. Só que tu te torna excelente no que tu faz pelo motivo errado. Porque tu quer aprovação. Porque tu busca amor incondicional do outro. Tu busca e tu promete para ti mesmo, eu nunca mais serei esquecido. Eu nunca mais serei rejeitado. Eu nunca mais serei humilhado ou punido. Entende? Quem já leu o livro da Camila, o Viva Sua Real Identidade, ele é um livro que fala sobre isso, essa dor emocional. São dois livros, o livro da Joyce Meyer, que fala a Raiz da Rejeição, e esse livro da Camila, Viva Sua Real Identidade. Ele traz essa dor da pessoa que se sentiu tão criticada, tão maltratada, tão humilhada na infância, que cria esse muro. E ela fica comprando proteção. Ela precisa, uma necessidade dela ser a melhor em tudo, dela presentear todo mundo. Ela precisa estar ali presente na vida de todo mundo. Ela não cuida dela às vezes. Ela não faz a festa de aniversário dela, mas ela faz a festa de aniversário dos outros. Ela compra presente para os outros. Ela não cuida dela muitas vezes, mas ela cuida de todo mundo. Quem mais se identifica? Bruna, me fale. E os arquétipos, o que tem a ver com isso? Eu só vou ter que pedir aquela licença que eu tinha te falado antes da live. Tranquilo. Segura a mão de Deus. Tá bom. Ó, a Márcia colocou aqui que se identifica com isso. A Maura colocou, essa mulher se pune o tempo todo por não conseguir se posicionar. Isso, autopunição, exatamente. Meu filho era assim na escola, exatamente. A Cíntia colocou, me sinto culpada e traída também, exatamente. É uma forma de traição, exatamente. Sabe por que é uma forma de traição? Não sei se você está aí ainda, Cíntia. Se tiver, manda um tchauzinho aí. É uma forma de traição, sabe por quê? Porque quando a gente é criança, a gente é limpo de crenças. Nós estamos com a nossa mente aberta, a nossa vida aberta, a gente está ali com a consciência aberta, né?
Ah, Cíntia tá aí, é isso. Então, quando tu é criança, não sei se tu já leu, Cíntia, Os Sete Camadas de Identidade, do Pablo, tá? Ele é um livro que traz um pouco disso, tá? Quando nós somos, o Viva a Sua Real Identidade também fala. Quando a gente nasce, nós viemos com a nossa identidade zerada. Zerada, zerada, né? Nós viemos do jeito que a gente desce dos céus, entende? Nossa alma está aqui, só nós e a alma. O nosso ego não foi criado. Então, quando a gente vai crescendo e as pessoas vão nos machucando, nos machucando, nos machucando, por que a gente se sente traído? Porque lá no fundo, nós estamos traindo a nossa identidade. Nós estamos traindo porque a gente começa a fazer aquilo para os outros ou algo para a gente se moldar. A criança que ela se sentiu abandonada e rejeitada, ou teve um trauma, ela começa a se moldar ao meio. Ela se molda para caber no mundo daquele adulto. E no se moldar para caber no mundo do adulto, ela se trai. Entende? Então, quando um outro adulto daí trai aquela criança, fala alguma coisa, machuca aquela criança, a criança se sente traída sim. Se sente traída porque está traindo a sua própria identidade. Entende? Ficou claro? Então, assim, por que essa busca pela nossa real identidade? Por que é importante nós aprendermos a nos relacionar com nós mesmos? Por que é importante a gente estar numa mentoria, numa imersão, em algo que tem a ver com autoconhecimento? Porque nós precisamos lapidar a nossa identidade, trazer a nossa identidade à tona novamente, sabe? Porque o que acontece? Todas as nossas dores emocionais, os traumas, as fraturas, os vícios, nos afastam da real identidade que nós nascemos. Nos afastam, nos deixam longe. Todos os vícios emocionais que criam esses muros fazem com que a gente não seja aquilo que a gente veio para ser. A gente vive uma mentira. Quando a gente busca comprar proteção, nós estamos vivendo uma mentira. A gente está vivendo no ego e não na essência. Faz sentido? Então, assim, a Bruna vai trazer aqui, daqui a pouco, um pouco dos arquétipos, e eu vou falar um pouquinho, gente, sobre por que essas lives. Nós estamos fazendo aí, eu, a Bruna e a Maura, um conjunto de lives, tá? Porque nós vamos entregar um conteúdo riquíssimo, que tem tudo a ver com essas lives, agora no mês de setembro. Vai ser no dia 14 de setembro, um sábado, nós entraremos ali online, ao vivo, para entregar esse conteúdo com exercício, tá? Quem já sabe um pouquinho, já entende um pouquinho de autoconhecimento, sabe que a gente tá numa live, a gente vira as chaves e começa a mudar. Só que tem pessoas que têm traumas tão profundos que a mudança só vai se dar quando tu fizer um exercício de ressignificação, tá? E nesse dia, 14 de setembro, nós faremos uma imersão. Eu, a Bruna, que está aqui, e a Maura. E a gente vai fazer ali um período de uma tarde inteira de imersão. Eu trago meu conteúdo, a Bruna vai trazer o dela e a Maura vai trazer o dela. E nós faremos ferramentas, exercícios em que nós iremos trabalhar essa ressignificação interna. Porque, como eu falei, esse conteúdo ele traz consciência e você começa a observar que você consegue mudar. Mas às vezes tu não consegue mudar sozinha. Não consegue. Porque uma mulher que, por exemplo, teve muita ferida emocional, às vezes ela vai tentar se posicionar e ela tem taquicardia, ela se sente mal, ela tem um tremor, ela começa a suar e ela não consegue falar o que ela sente. Ela não consegue colocar para fora. É algo muito dolorido para ela se posicionar, porque ela foi muito bloqueada na infância. Então a gente traz isso dentro da imersão, exercícios para limpar, para ressignificar a dor que ela sentiu, que essas pessoas sentiram na infância, para conseguir se posicionar e se tornar uma pessoa mais plena.
entende? Com plenitude de verdade. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato conosco. Nós temos um grupo que nós estamos colocando ali algumas informações já do evento. E a Maura, se tiver aí, coloca para nós o link do grupo aqui dentro dos comentários para a gente fixar, para quem quiser entrar. E é isso, gente. Agora eu vou passar para a Bruna falar a parte dela aí, que tem tudo a ver com isso. Meus amores, eu só peço desculpa para vocês se por um acaso eu precisar sair correndo de novo, porque só vou fazer o contexto, Débora, porque eu tô sorrindo, tô muito feliz. Gente, eu passei pelas enchentes que tiveram aqui no Rio Grande do Sul, a minha máquina de lavar estragou e era uma coisa que ainda não tinha resolvido. E hoje veio um senhor abençoado aqui para arrumar minha máquina, por isso que eu saí correndo, tá? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Então, olha só, eu vi muita gente colocando aí que se identificou com o que a Débora trouxe, né? E quando a gente fala em arquétipos, quando a gente traz essa outra frente, nós temos dois tipos que vão ser muito intensos nesta questão de, na verdade, principalmente a questão da pessoa que compra. Quando a Débora me falou, eu logo lembrei do arquétipo da pessoa comum. Eu só vou explicar rapidinho. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe o que são arquétipos. Então, que bênção, sem máquina de lavar não dá. Exatamente, não dá. É por isso que eu estou sorrindo à toa. Então, olha só. Para quem nunca ouviu falar desta palavra, arquétipos são um estudo. Ai, obrigada. É verdade, ainda mais gravidinha. As roupas do bebê, tudo aqui para lavar. Arquétipos são um estudo da psicologia, é uma área da psicologia, em que nós entendemos que tudo que nós pensamos vem de modelos. Então, devido à família, à cultura, à sociedade que a gente vive, nós acabamos tendo certos pensamentos sobre palavras, modelos, animais, imagens, enfim. Isso que são arquétipos. E quando a gente traz para personalidade, nós temos 12 tipos que vão fazer com que a gente se identifique mais com uns do que com outros. Esses exemplos que a Débora deu da pessoa que não consegue falar não, que ela acaba fazendo as coisas para agradar os outros e ela se desagrada, entra muito no que a gente chama de lado sombra do cara comum. Esse é o nome da personalidade. Personalidade cara comum. É aquela pessoa que ela não quer ser mais do que ninguém, ela só quer se misturar, ela só quer estar vivendo a vida dela ali tranquilamente, sem incômodo. Só que aí entra essas questões que a Débora trouxe. Aquele exemplo do sogro ali para mim, eu fui obrigada aquela hora a pedir a fala. Porque como que pode, por a gente não conseguir se posicionar, nós acabarmos gerando uma coisa que nos deixa doente? Tu ficar anos numa casa que tu não está feliz com o que tu está enxergando, sendo que tu poderia ter dito para a pessoa, não, eu não quero desse jeito, ou, se for para comprar para mim, poderia então ser o tal modelo que é o que eu quero, porque se não for o que eu quero, não tem problema. Ou o senhor dá um pedaço do valor, eu incremento com outro, daí eu compro o que eu quero. Entendem? Mas o cara comum, quando ele está no seu lado sombra, ele tem essa questão. Não consegue falar o não. E isso me fez lembrar uma ocasião que eu passei com uma pessoa. Essa pessoa ia casar, me levou junto para nós vermos o vestido de noiva. Esta pessoa chegou lá e falou, é uma pessoa realmente reservada, mais quieta, com muita dificuldade de se impor para qualquer coisa. Esta pessoa chegou lá e falou, eu quero um vestido de noiva, assim, assado. E o que eu me lembro é que ela falou assim, eu quero que tenha decote. Beleza. A moça da loja trouxe qualquer vestido menos decotado. E aí botava nela e dizia, olha que lindo, olha que maravilhoso. E aí eu olhava para ela, ela tava assim, ó. Ela não tava feliz. Ela tava assim, ela não conseguia dizer para a mulher, eu não estou gostando disso aqui. Ela não conseguia falar.
mas ela também não queria dizer estou amando, porque ela não estava. Então a mulher mandava ela trocar o vestido, né, colocar outro, ela botava e ela assim. Gente, os olhos dela pediam socorro, né? Aí eu virei pra moça da loja e falei assim: então, é que quando ela te pediu o vestido, ela pediu decotado e nenhum desses tem decote. Tu não tem nenhum que tenha um decote? Aí ela, daí ela foi lá e buscou. Quando a moça da loja foi fazer esse movimento, ela virou pra mim e fez assim, ó: muito obrigada. Eu não tava conseguindo falar. Então, se não tivesse alguém ali que se posicionasse por ela, ela teria casado com um vestido que ela odiou. Provavelmente ela ia passar o resto da vida olhando aquele álbum de foto de casamento, odiando tudo, porque ela não gostou do vestido. Quando a mulher trouxe o vestido com decote, ela botou, ela abriu um sorriso. Aí tu viu que ela gostou daquilo, que era o que ela queria. Aí ela soube dizer, é esse que eu quero. Mas quando a pessoa impôs algo, a pessoa que está dentro do cara comum, ela pode ter essa questão de não conseguir virar para a pessoa e falar, não, eu não gostei. E, gente, são coisas simples, mas são coisas que impactam muito a vida de vocês. Olha o que a Débora trouxe, a pessoa botar um piso na tua casa. Quando é que a gente troca de piso dentro de casa? A gente demora muitos anos. Imagina um vestido de casamento, tu casa uma vez. Como é que tu vai ter um vestido, um penteado, uma maquiagem que tu odeia pro resto da vida? É muito complicado, nós temos que tomar muito cuidado com essas sombras. Assim como eu até vim em homenagem a ela, vim em homenagem à amante com o batom vermelho. Opa, Bruna, homenagem à amante é aquela que pega o marido, não, tá? A personalidade que se chama amante. Por quê? Porque a Débora citou aquelas pessoas que querem comprar os outros, ou dando um monte de presente, ou fazendo tudo pelo outro. E geralmente essas pessoas não são quietinhas. Essas pessoas são, como a Débora falou, aquelas que querem aparecer, querem que todo mundo vire para ela e fala muito obrigada por ter planejado essa festa maravilhosa. E aí ela vira o centro das atenções. O aniversariante não é o centro das atenções. Quem vira o centro das atenções é aquela pessoa que fez a festa, né? Isso é muito relacionado a esta personalidade chamada amante. Quem são as amantes que eu ri, que eu brinquei com o batom vermelho? Porque são pessoas assim, geralmente são aquelas mulheres, ao contrário do cara comum, a pessoa que tá dentro do cara comum é aquela pessoa, eu só quero chegar aqui e me misturar no meio de todo mundo, não quero ser vista, não quero chamar atenção, tá tudo ótimo. A amante é o contrário, ela quer chegar num lugar, ela quer que todo mundo veja ela quer ser amada, ela quer estar com quem ela ama, ela quer usufruir do bom e do melhor. E às vezes, nesta busca, até eu digo desesperada por atenção, pode vir esse lado sombra. Esse lado sombra em que a pessoa acaba colocando sempre os interesses dos outros acima dos seus para que ela tenha esse reconhecimento. Aí entra os tipos de exemplo também que a Débora colocou. E eu tenho certeza que vocês aqui que estão assistindo conhecem pessoas assim. Tanto essas pessoas do cara comum, pode ser que sejam vocês, que tem essa dificuldade gigantesca de se posicionar, ou a pessoa que quer comprar os outros, dando um monte de presentes. E às vezes é presente que tu não dá nem pra ti, mas pro outro tu compra. Gasta um monte do teu dinheiro com os outros e não gasta consigo. Por quê? Porque quer ver nos olhos daquela pessoa a gratidão, a felicidade por ter ganhado aquilo. E não dá isso para si mesmo. São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver o que as gurias colocaram. E tu, Bruna, é a pessoa mais sensacional que eu já vi. Que fala, entende e vive eles. Obrigada, iluminada. Ai, que amor, Márcia. Muito, muito obrigada. A Márcia, que é minha mentorada, minha parceira maravilhosa. Gratidão por estar aqui. A Cris botou uau! Exatamente. São pontos de reflexão para nós trazermos para a nossa vida. Não tem problema nenhum estar dentro destes arquétipos de personalidade. Por exemplo, a amante é o meu arquétipo principal. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não entrarmos nestes lados sombra que a Débora trouxe. Porque aí nós sabemos que são esses muros de proteção.
Por isso que aquela hora eu falei sobre a minha vivência em sala de aula. Quando eu era professora, era o que eu mais via, gente. E o pior, quantos estudantes vêm das suas casas com essa rejeição e chega na escola e tem rejeição de professor? Eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu afirmava, para quem quisesse ouvir, que eu odiava matemática. Por que eu odiava matemática? Porque eu tinha professores sempre, e era sempre dessa matéria, que não deixavam falar, que se tu ia tirar dúvida eles ficavam bravos, como é que tu não entende? E eu já tinha isso dentro da minha casa, porque os meus familiares têm muita facilidade em exatas, e eu, como diz aquela frase, sou uma zero à esquerda. Até hoje, gente, vou fazer 2 mais 2, prefiro pegar a calculadora só para garantir. Faço no dedinho para garantir, porque não é uma facilidade minha. E aí eu não encontrava ninguém que me acolhesse com essa disciplina. Foi só na faculdade que eu fui gostar de estudar matemática, porque finalmente peguei um professor que me acolheu, que tirava dúvida de verdade. Então, imagina os nossos jovens, gente. Eu vejo as pessoas falando, ai, adolescente é horrível. Ai, adolescente é um saco. Ai, cada vez tá pior. Poxa, pessoal, mas pensem. Quantas vezes eles estão vindo de rejeições dentro de casa por serem ridicularizados pelos seus gostos. Eles chegam na escola, eles têm uma ridicularização também do ambiente escolar. Por quê? Eu não vou dizer aqui que professor é santo. Tem vários professores que chamam o aluno até hoje de burro, de idiota. Existe isso ainda, gente. Então, aí vocês pensem como que esse jovem se sente e como essa pessoa vai para a vida adulta, né? Deixa eu ver aqui. Essa é uma pessoa que busca reconhecimento e se sentir importante. Exatamente. A amante, né, Maura? Essa era eu, Bruna. Odiava matemática por conta da professora Carrasca. Matemática e algumas de linguagens geralmente são as que a gente mais tem trauma, né? Cris, antes da mentoria com a Maura, eu também não me presenteava. Nem a lingerie estava em dia. Adorei. Fui Não, de um e a extremo a gente, outro. Exagerando. hein, Pode falar, hein, Débora. Bruna, a gente fez uma live que a Maura tocou nesse assunto esses tempos. Eu acho que foi ano passado, né, Maura? E aí a gente tocou no assunto lingerie. Tipo, a crença de não merecimento de algumas pessoas, ela é tão baixa que ela usa lingerie bonita só quando ela, ou quando ela vai no médico, ou quando ela vai ter um date ali, né? Com alguém, com o Uhum. namorado, com o marido e tal. Se não, era aquelas horríveis. E eu lembro que a Maura trocou nesse assunto. E assim, ó, o Instagram ferveu aqui, né? Porque a gente trouxe vários exemplos do não merecimento, que também tem a ver com essa coisa da dor emocional, né? Da dor lá do trauma. E eu queria só fazer um parêntese. Quando tu trouxe um assunto aí, eu me lembrei de uma amiga que foi num casamento, tá? Aí voltando no assunto lá da autodefesa, que compra proteção também. Ela falou assim, Débora, é muito engraçado. A tia da noiva tava mais bonita que a noiva. Tava com um vestido assim, ó, enlouquecedor. Comprou uns 150 presentes que os convidados ficaram com vergonha de ter levado só uma coisa e ela ter levado um monte. E fora que ela saiu em todas as fotos, porque ela tava com um vestido deslumbrante. Tanto a autodefesa quanto comprar proteção, ela estava embutida nas duas coisas, essa mulher, né? Aí essa minha amiga me trouxe a foto, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, coitada da noiva, você sentiu até menor do que a própria tia, entende? Então, é isso, tu falou sobre a amante, faz todo sentido agora entender o arquétipo da amante para pessoas que têm essa coisa da autodefesa, né? De comprar proteção. Exatamente. Débora, a Márcia perguntou se vai ficar gravada. Vai, né? A live. Sim, todas as lives ficarão gravadas até aproximadamente uma semana depois do evento, para quem quiser, né? Inclusive durante o evento, olhar quem participar do evento, né? Lá no dia 14, e quiser tirar dúvidas, né? Porque assim, a gente vai fazer ali aquele momento de. Vai ser 2 horas para cada uma, entre a 1h30, né? E vai ali até umas 6h30, 7 horas da noite, vai ser esse evento, essa imersão. E as lives ficarão gravadas por quê? Porque pode acontecer da gente não conseguir abordar toda a infinidade de assuntos que é
essa coisa dessa cura emocional, né? A Bruna vai trazer assunto de arquétipos dentro. Eu vou falar sobre esses vícios emocionais que nos impedem de ter uma vida plena. E a Maura vai falar sobre muito relacionamento, sobre casal, sobre relacionamento conjugal. Então, assim, gente, as lives elas fazem parte também da imersão. Então, quem assiste a live e vai para a imersão, tudo vai fazer sentido. Então, quando tu for fazer o exercício, vai ser muito melhor tu fazer um exercício já com conteúdo na mente, né? E quem não assistiu às lives, participa da imersão e depois assiste às lives para tirar alguma dúvida a mais, né? Então, por isso que ela vai ficar gravada. E eu tô rindo porque eu vou falar de lingerie lá no dia do treinamento também. Mas aí só quem estiver lá que vai saber qual vai ser a pauta. Deixa eu ver aqui. O que, Débora? Não é o que a Cris falou, né? Que nós somos incríveis. E ela tá se sentindo muito grata por estar de folga hoje e poder participar do ao vivo. Olha, nada no mundo é por acaso, né, Bruna? Nada. Exatamente. É por acaso. Tudo tem um motivo. Então, todo mundo que entrou aqui na live tem um motivo. A gente atrai aquilo que ressoa dentro. Então, se ressoa dentro, é porque você tem algo para curar ainda, minha flor. E isso serve para todos que entraram. Se você entrou, foi convidado para essa live, é porque tem alguma coisa ainda aí que tu tem que ressignificar, que tu tem que curar. Então, assim, não perde oportunidade, não perde tempo. Quem não assistiu desde o início, vai ficar gravada, assiste desde o início, tá? Quem nunca assistiu lives, nossa, tem algumas ainda ali no feed, tá? Quem não segue nós, comece a seguir. Quem não tem nós lá no YouTube, vai lá e corre, busca onde estão nossos conteúdos no YouTube, né? A gente pode deixar depois aí nos stories. Quem não entrou no grupo, entra no grupo, porque lá tu vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer e não vai perder nenhuma live, tá? É isso, nada é por acaso. Exatamente. E eu adorei o que a Cris trouxe antes, que foi quando tu comentou do que a Maura trouxe, que a Cris disse que ela foi de um extremo ao outro e que agora ela está rumo ao equilíbrio. Isso é sensacional, Cris, porque é muito comum também. Um belo dia cair a nossa ficha, poxa, eu sou uma pessoa que não me dou nada, eu não consigo me posicionar, e aí, de repente, do dia para a noite, a gente se transforma da água para o vinho, aí tudo é para mim, daí eu viro uma pessoa, às vezes, até estúpida com os outros, opa, aí eu já fui para outro polo. Então chega um momento de nós encontrarmos o equilíbrio. Achei sensacional o que tu trouxe. Que legal que isso veio através da Maura, maravilhosa, né? E a Maura até trouxe aqui que a gente precisa trabalhar o merecimento diariamente, exatamente. Obrigada pelo elogio de sermos incríveis. Como a Débora falou, nada é à toa. Que coisa boa vocês estarem aqui com a gente. Muitas viradas de chave, né, Maura? As chaves estão com tudo agora, nesses dias. E vocês sabem que dentro desse assunto, eu gosto de fazer uma analogia, né? Gosto de brincar. Não deem bola, gente, cachorros latindo é aqui mesmo, aqui em casa. Loucura, loucura, loucura. Sempre tem a barulheira aqui. Quando eu brinco do arquétipo da amante, eu digo que todo mundo tem aquela tia ou conhece, ou tu é aquela tia, né? Eu brinco que eu sou essa tia na minha família. Aquela tia que gosta de oncinha, né? Todo mundo. Que as unhona enorme vermelha. Eu só não tô com as unhonas enormes vermelha porque eu tô perto de ganhar meu bebê. Porque geralmente eu tô com a unha bem grandona. Então é aquela unhona bem pintada, é uma cor chamativa, é uma maquiagem muitas vezes pesadona, né? E é aquela pessoa que ela tem o vozeirão, às vezes é a tia fumante, né? Sabe? Tem aquela tia que fuma e daí passa aquele perfumão. Essa tia é o arquétipo da amante. Quando tu vê, é aquela tia que chega nas festas, ela já chega fazendo uma piada, ela já chega rindo alto, todo mundo para olhar essa tia, né? Como eu citei. Então, a amante é aquela pessoa, ela quer chamar a atenção aonde ela está. Essa atenção pode ser para o bem, pode ser para o mal,
como a gente traz, né? Por isso, é até associado a esse nome de amante. A amante, aquela amante mesmo do marido, aquela que ninguém quer saber. Nos nossos relacionamentos, a gente não quer saber dessa amante, né? Por que esse nome é associado com a amante do marido? Porque ela é para ser a pessoa que chamou a atenção. De alguma forma, ela chamou a atenção que o cara desviou do rumo dele lá para estar com a pessoa. Então, o arquétipo da amante, ou seja, a personalidade da amante é isso, não é uma pessoa que necessariamente vai chamar a atenção aí para seduzir no sentido romance, mas é para seduzir sim os outros, né? Por isso que eu falei para vocês, é o meu arquétipo, e é mesmo. Eu sei que eu sou uma pessoa que onde eu chego eu converso com todo mundo, eu não tenho problema de me impor, né? Eu consigo falar, mas o amante tem que tomar cuidado com essa questão que eu trouxe, né? De olha o exemplo que a Débora deu, a tia chamando mais atenção que a noiva. Quem é que não conhece um casamento que a noiva falou, não é para ninguém de branco, aparece uma dita cuja de branco. Sempre tem um casamento assim. Ou não é para ir de preto, aparece uma dita cuja de preto. Se tinha um não é para e a pessoa descumpre aquela regra, ela quer chamar atenção negativamente. Daí entra esse arquétipo da amante. E o cara comum, eu sempre digo, para fazer a analogia, que é a propaganda da Hering, da Renner, da C&A, da Marisa. É aquela pessoa calça jeans, tênisinho, ou uma sandalinha simplesinha, uma blusinha simplesinha. É aquela pessoa que se tu for ali, nós gurias somos aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Tu vai ali no centro de Porto Alegre, tem um monte de pessoa com a mesma roupa, né? Aquelas pessoas que são o quê? O comum. O comum é vestir isso, né? É o cabelo comum, maquiagem comum ou sem maquiagem, às vezes sem nenhum acessório. É uma pessoa que não quer chamar atenção. É uma pessoa que quer estar misturada. Uma pessoa que muitas vezes quando chega num ambiente diferente da amante que eu falei, né, ela já chega dando risada, conversando alto, interagindo. O cara comum muitas vezes é aquela pessoa que vai chegar, vai ficar quietinha num canto. Se ela for apresentada para alguém e essa pessoa puxar papo com ela, ela é educada, ela vai responder. Mas ela não é a que vai chegar assim, cheguei, e aí, pessoal, quem são vocês? Tararara, né? Porque o cara comum é essa pessoa que se mistura. Mas aí, neste lado sombra, pode haver essa questão de tu querer tanto se misturar, tu querer tanto não chamar atenção, que quando alguém vem impor uma coisa para ti, que muitas vezes, inclusive, pode ser essa pessoa amante aí, né? Vem querer impor uma coisa, tu não consegue falar que não, tu fica constrangido. Ai, agora a pessoa me deu, agora eu vou ter que usar. Tem umas pessoas que são assim com presentes, né? Eu ganhei um presente, eu odiei, mas eu vou ter que usar. Imagina, a fulana vai perguntar, a fulana vai me cobrar. Às vezes a fulana nem lembra que te deu o presente, é tu que tá se cobrando. E por isso que essa questão do cara comum, nós temos que ficar muito de olho, pessoas maravilhosas que estão aqui nessa live. Porque senão, como eu disse antes, vocês ficam sofrendo sozinhas. As pessoas não sabem que fizeram uma coisa que vocês não gostaram. As pessoas não sabem que o que elas fizeram com carinho, na verdade, tu não queria. Elas acham que te agradaram. E aí, pelas costas, tu fica, ai, que inferno aquela pessoa. Fica se metendo, fica trazendo coisa, fica me dando não sei o que. Eu nem queria. Mas a pessoa não sabia. Ninguém tem telepatia. Se a gente não falar, o outro não sabe. Olha o exemplo do vestido de noiva que eu dei. A moça falando, olha que lindo. E a noiva lá assim, não estava falando nem que sim, nem que não. Existe aquela frase, quem cala consente. A pessoa vai interpretar, não falou nada, gostou. As pessoas não adivinham. Mas dá pra ver na minha cara. Às vezes não dá pra ver na tua cara. Tem pessoa que faz a cara que eu digo que é o cão chupando manga, né? A pessoa não gostou de alguma coisa, ela não quer falar com a boca, mas tu olha pra ela, ela tá. Tá, daí tu entende. Fechou a cara, fez um bico,
Beleza, mas tem pessoa que não expressa. É tão cara comum que não consegue expressar que está incomodado. Porque tem pessoas que dizem, né? Ah, eu posso até não abrir a boca, mas a minha cara fala tudo. Mas quem usa essa frase é a pessoa que abre a boca e fala. Ela só não falou naquele momento. Mas o cara comum, ele não consegue falar. Então ele também não consegue expressar. Ele fica com cara de paisagem. Fica, né? As pessoas não adivinham, pessoal. Isso é fato. Né, Débora? Exato. O que eu ia te falar, Bruna, e falar para o pessoal aqui que está conosco aqui nessa nossa 1 hora aí de live. Assim, o cara comum e a amante, os dois exemplos que nós trouxemos aqui, que a Bruna trouxe, que eu trouxe ali em outro formato e a Bruna trouxe no formato na visão dos arquétipos, os dois, na verdade, precisam de cura emocional. Tá? Sim. Porque o cara comum não é porque ele é comum que tá tudo bem. A pessoa ela precisa limpar isso de dentro dela, essa dor da rejeição, do abandono, da crítica, o medo, né? Aquela coisa de buscar ser perfeito, e por isso que eu não me posiciono, porque eu sou perfeito, porque eu busco a perfeição, para poder viver uma plenitude. Porque que bom seria que esse cara comum aí conseguisse falar o que ele pensa, né, Bruna? Tipo, não, Exatamente. eu vou usar calça jeans e camiseta branca porque eu realmente gosto, e não porque, sei lá, porque eu tenho medo de usar vermelho. E não porque eu tenho Exato. medo de Não ser porque comparado alguém com a me falou que amante. eu não posso. Exato. Não, entende? Eu estou fazendo mentoria lá com a Patrícia Belmonte sobre posicionamento. E aí a gente fala, ela tá me explicando sobre cores, sobre paleta de cores e outras coisas todas. E aí eu comentei com ela assim, Patrícia, tu já parou para pensar que tem pessoas que não conseguem usar vermelho? O vermelho não tá na minha paleta, né? Aliás, não é que não tá, ele tá, mas não é assim a minha cor mais predominante. E aí eu fiquei pensando assim, cara, um tempo atrás eu, Débora, não conseguia usar vermelho. Entende? Porque eu tava no arquétipo do homem comum, da pessoa comum. Por quê? Porque a criança, quando ela é uma criança muito boazinha na infância, quando ela sente a dor emocional profunda de rejeição, de abandono, de exclusão, de comparação, ela morre de medo de ser julgada. E quem não teve uma tia que disse que botar batom vermelho é coisa de, né? Nem vou falar o que é aqui. Quem não teve uma tia ou um tio que disse que usar esmalte vermelho na unha é coisa de quenga? Aí a tua criança pequena fica pensando, eu não posso ser isso, eu não posso. Então a criança, ela se anula tanto que ela não se permite, quando adulto, usar uma roupa vermelha. Então ela fica no arquétipo da pessoa comum, né, Bruna? Exato. Não, e Débora, pensa se não é o caso da gigantesca maior parte das mulheres que tu é criança e fica, fecha essa perna. Se for usar saia, usa assim assado. Tu não pode isso, tu não pode aquilo. Como é que essa mulher vai crescer e vai ter essa potência de, eu quero chamar a atenção, eu quero estar bonita como eu me sinto bonita, independente se os outros estão achando bom ou não. Não. A grande parte das mulheres na vida adulta se torna ou o cara comum, como a gente chama, bem como a Débora falou, porque tu vai rejeitar as coisas ruins que falam, e que a Cris trouxe agora que algumas igrejas também, infelizmente, fazem isso, é verdade, né? O que é uma mulher virtuosa? O que é uma mulher para casar? Será que a mulher para casar é que tá usando batom vermelho, que nem a Bruna tá aqui hoje, né? Então, muitas vezes é trazido esse tipo de coisa. E aí a mulher, quando ela quer romper, aí muitas vezes dá uma rebeldia, aí ela vira o que o pessoal chama de piriguete, né? Aí ela começa a fazer tudo ao contrário, porque daí ela quer chamar aquela atenção realmente pro corpo, por exemplo. Mas não precisa ser isso. O arquétipo da amante pode ser o que vocês estão vendo agora. Eu tô com moletom, tô com roupa quentinha de inverno. Mas existem elementos que te lembram do que tu gosta. É as cores que tu gosta, é o tipo de roupa, o tipo de acessório.
Não precisa ser nem 8 nem 80. Né? Muitas vezes esses 8 ou 80 justamente são coisas impostas pra gente e não porque a gente realmente quer. A Cris trouxe das igrejas que oprimem para proteger, e eu trago um outro exemplo, que é, por exemplo, eu trago um outro exemplo, por exemplo, gostaram, né, do português? Quando a gente vê hoje as cantoras do pop, todas as brasileiras que temos, Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Lecha, sei lá mais quem, enfim. As cantoras de pop que a gente tem, a Isa, como essas mulheres estão vestidas nos seus shows? Pode estar fazendo a música mais romântica que for, a calcinha tá lá dentro do o popozão de fora, umas calcinhas que na frente mal tampa a frente da moça, né? Aquelas roupas extremamente sexualizadas. Por que isso? Como eu falei, são os opostos. Enquanto existe esse lado, por exemplo, religioso, de algumas religiões que fazem isso, da opressão em forma de proteção, nós temos a mídia falando, se tu quer ser famosa, não adianta só cantar, não adianta só ter uma voz boa. Tu vai ter que mostrar outras coisas, tu vai ter que chamar a atenção de outras formas. Aí, às vezes, tu vê essas cantoras, quando elas estão num ensaio, mostra elas ensaiando pro show, elas estão com uma calça gigantesca, um camisetão gigantesco, sem maquiagem nenhuma. Porque aquilo ali no palco é uma persona montada para a sociedade. Porque é para a sociedade consumir não só a música, mas consumir aquele corpo. Então vira aquele arquétipo da amante que é montado. E daí torna esses 8 ou 80. A Adriana falou que tem o tabu com vermelho, exatamente. Porque o vermelho é a cor da paixão, do fogo, do sangue, da guerra. Então, quando a gente coloca alguma coisa vermelha, a gente tá falando, eu digo que a gente fala que tá pro crime, né? Então, muitas pessoas têm essa associação. E aí elas acabam usando o vermelho, às vezes, no que é escondido. Daí, às vezes, a pessoa coloca uma lingerie, uma coisa que fica por baixo. Porque por baixo a pessoa quer causar. Mas por cima, aqui na casca, ela não quer mostrar que ela tem esse lado. Porque o vermelho é essa cor, né? Ela é a cor mais forte desse assunto todo que nós estamos tendo. Temos também o roxo, que é misterioso. Temos o rosa, que é do romance, mas nada perto do vermelho. O vermelho realmente é o que chama mais atenção. E como a Débora trouxe, nós viemos aqui falar isso para vocês e vai ter o treinamento do dia 14 por conta da importância de fazermos as curas dessas nossas áreas, para que a gente entenda que nós temos uma essência, a gente pode seguir essa essência, a gente não precisa fugir dela. Se a tua essência é ser um cara comum, tu não precisa fugir dessa essência. Mas tu pode melhorar a tua relação. Pode aprender a se impor um pouco mais, aprender a falar não, né? Assim como se amante for a tua essência, tu pode ser amante, mas não precisa ser a tia que vai chamar mais atenção do que a noiva. Tem que saber dosar, né? E lilás e lavanda que está me perseguindo. É uma cor boa. Todas essas cores que são mais baixas, né? Trazem uma neutralidade. Então tá tranquilo. Lilás espiritualidade, exatamente. Opa, peraí, gente. Preciso me retirar rapidinho, Débora. Então tá. Meninas lindas e maravilhosas, a gente fechou 1h14 de live aqui. Eu vou aproveitar que a Bruna foi ali resolver a questão dela lá com o moço da máquina de lavar. E vou agradecer por todas que vieram aqui, pessoas que começaram a acompanhar essa live, essa 1h15 aqui desde o início. Muita gratidão, minha profunda gratidão, gratidão também a você que compartilhou essa live, tá? Porque assim, o que eu gosto de dizer, a gente é muito, né, cresce muito caminhando sozinha, estudando, lendo, só que a gente cresce muito mais de mãos dadas com alguém. Então, compartilhar uma live tem a ver com aquela vontade, aquela necessidade do ser humano de andar em turmas.
sobre pertencer e ajudar mais amigos, amigas, colegas, pessoas da família a pertencerem a algo maior também. Então, assim, porque às vezes a gente cresce e é tão dolorido quando as pessoas que estão na nossa volta não evoluem junto com a gente. Então, enviar um convite para uma live tem a ver com a vontade, a necessidade de eu quero crescer. E eu amo tanto você, minha amiga, que eu quero compartilhar esse conteúdo contigo. Eu quero te ver crescer também. Então, é sobre isso. Gratidão a você que compartilhou essa live e que irá compartilhar ela depois de salva também. Muito obrigada a todas que ficaram até o fim. Eu espero vocês lá nas próximas lives também e na imersão, que eu deixei aqui o link, né? A Maura deixou para nós o link aqui do grupo, onde nós vamos colocar todas as informações lá. Então, assim, vou esperar aqui a Bruna voltar para ela se despedir e quero agradecer, né, mais uma vez aqui a você que ficou com a gente aqui até o final. Maura, você tá aí também, muito obrigada. Não sei se tu quer entrar um pouquinho para dar um oi, um tchau. Ó, a Cris colocou aqui, me chamando muita atenção ultimamente, o Lavanda me perseguindo. Tem a ver com a espiritualidade, viu? Gratidão, Cris, por ter ficado aqui conosco até o fim. Acho que a Maura já saiu, já está quase na hora do almoço. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Quem for assistindo também, se quiser trazer um insight depois, tanto no nosso direct, também pode trazer um insight. Débora, virei essa chave. Né? Débora, aprendi isso, isso e isso. Débora, foi muito gratificante por isso e isso. Traz um insight, traz aí o que virou, qual a chavinha que virou para você aí no nosso direct também. Ah, sim. Fazendo almoço e edificando. Tá certo. É isso aí, Cris. A Cris que trouxe para nós um depoimento lindíssimo ano passado, né? Depois que ela começou a seguir e assistir as lives e fazer a mentoria lá com a Maura, ela traz ali um depoimento muito marcante, que é essa função de ter saído, né? De ter conseguido realizar um sonho, né? Morar numa praia, realizar esse sonho de ter... ir morar na praia, né? A Cris era daqui do Sul e conseguiu, depois da mentoria que fez com a Maura, ir para Santa Catarina, né? Então, muito legal, Cris. Isso aí, sempre edificando, crescendo e evoluindo, né? Lavanda está sinalizando o equilíbrio para qual estou indo. Exatamente, isso. Começa a usar, a Bruna vai falar mais sobre arquétipos nas próximas aulas, tá? E a lavanda tem a ver com isso também, com equilíbrio emocional. Por exemplo, meu quarto tem uma parede dessa cor, né? Então, por quê? Porque ele te traz esse norte espiritual, né? Então, é bom tu ter flores de lavanda em casa, é bom trazer cores que remetem à lavanda, né? Um lilás clarinho, se tu quer te conectar melhor, é bom usar sim. Meninas, eu vou encerrar a live para não ficar tão longa, tá? E a Bruna provavelmente vai deixar um recadinho para vocês lá nos stories dela. Ela tá aí recebendo a pessoa lá na casa dela, resolvendo. Quero agradecer a todos, muito obrigada em meu nome, em nome da Bruna, mais uma vez. E um excelente dia para vocês. Obrigada, um beijo grande. Gratidão, gratidão, gente, gratidão.